Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje eu quero trazer uma complementação da última aula, onde a gente criou, né, um gráfico, né, um estudo, onde nós vamos ter a possibilidade de rastrear, né, informações diversas que eu queira, na verdade, de alguma forma saber como ela se comporta durante o pregão, né? E como a gente veio trabalhando aqui com o dólar diário, 60 minutos, tá? Acabei não criando do índice, porque na aula anterior a gente fez em cima de um replay, né? Mas no pregão do dia 2, que foi hoje, eu deixei ela rodando, né? Para ela captar então todas as informações para nós, tá? Então se a gente vier aqui na nossa, vamos dizer assim, na nosso banco de dados, né, que ele vai registrando para nós desde as 9, né, até às 18h32, né, foi onde eu fiz o estudo, vamos pensar assim, tá? E aí ele foi captando. No exemplo aqui, a gente acabou pegando o quê? Né? Gringos no diário, com o PF, 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos. E aí, né? Por quê? Porque às vezes eu, durante o dia, né, eu vou ficar olhando isso aqui, eu vou achar comportamentos aqui, né, na nomenclaturas aqui, agressor, passivo, tal, vou ver, né, alguma disparidade em algum momento, ok? Porém, quando eu vou para o gráfico, que é o que eu quero mostrar para vocês, né? Então, se a gente vir aqui agora, né, para a parte gráfica, a gente já consegue ver alguns movimentos. Por exemplo, eu vou pegar aqui a informação do diário, né? Se a gente pegar aqui o diário e a gente pegar um gráfico aqui, deixa eu pegar aqui o nosso diário. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui. Vamos lá. Um gráfico limpo. Beleza, vamos por ele aqui. WDO. Ok. Se a gente pegar um gráfico aqui, ele está no diário. Vamos pôr aqui 10 minutos para a gente ter um tempo mais. Vamos lá. Beleza. Então, dia 30, ó, dia 2, tá? Então o mercado ele abriu aonde, ó? Ele abriu, né? Ele não vai deixar, ele abriu aqui, né? Deixa eu pegar a cruzinha. Ele abriu aqui, ó, nesse camarada aqui. Então ele abriu o quê? Vendedor, tá? Ele chegou a vir aqui nos primeiros 10 minutos, né? Ele abriu nesse cara aqui, tá? Vamos pegar a abertura dele 5.710, ó, ele abriu aqui então, ó, 5.710, tá? E ele derreteu aqui nesses primeiros 10 minutos 20 pontos, tá? Quando eu vou no diário aqui, por exemplo, o que eu consigo entender? Primeiro ponto, o gringo tá de azul. Então, já no diário, a gente já consegue entender que o diário trabalhou o tempo todo num ambiente vendedor. Opa, então o fluxo diário trabalhou gringos na venda, tá? E PF na compra, tá? Então vamos dizer assim, gringos na venda, PF na compra. Então foi, né, pegando aqui o fluxo financeiro, tá? Quando eu vou para os 60 minutos, nós vamos também ver aqui, aí a questão da escala, poderia aumentar um pouco mais a escala aqui para a gente, né, como os gráficos estão pequenos aqui, tá? Mas vamos pegar os 60 minutos, tá? Também, ó, trabalhou, tá? Só que nos 60 minutos eu consegui entender aqui, ó, tá? Que houve o quê? Um cruzamento. Que ao analisar, por exemplo, somente aqui os números,
isso é imperceptível aos nossos olhos. Por isso que, quando a gente vem para esse tipo de estudos com um gráfico e linha do tempo, né? Por exemplo, a gente está fazendo essa análise aqui, eu não acompanhei o mercado aí durante o dia hoje, né? Mas ele me deu essa possibilidade, ele nos dá essa possibilidade de a gente entender. Opa, que horas que foi esse cruzamento? Ó, se eu colocar daí o mouse em cima, ele está dizendo, olha, 11h45 ali, houve um cruzamento. O gringo passou a entrar no ambiente comprador, tá? Opa, 11h45, né? Vamos pensar aqui, ó. Foi nesse fundo aqui, tá? Então, se eu fosse pensar num gráfico, que eu gosto de ver isso num renko, por exemplo, tá? Mas, se eu fosse pensar aqui, o que ele fez? Ele deixou, né, uma falha nesse fundo aqui, né? Podemos dizer aqui um fundo duplo e tudo mais, né? Quando a gente vai para o renko, a gente consegue, né, se eu pôr o renko aqui, vamos ver aqui, onde que eu nem lembro mais aqui onde que nós vamos intervalo, beleza, renko, vamos pôr aqui um 8R aqui, deixa ele carregar, que aí fica, né, no renko a gente consegue visualizar aqui, ele vai demorar para carregar aqui, o trade tem disso aí. Tá, então vamos voltar para o 10 minutos lá mesmo. E vou pegar um outro gráfico aqui. Deixa eu achar aqui um gráfico aqui do Profit. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Tem um gráfico aqui. Deixa eu pegar ele aqui. E a gente já vai. Deixa eu só. Deixa eu pegar um gráfico aqui. Cadê você? Cadê você? Beleza. Deixa eu... Beleza. Beleza. Tá, vamos pegar um gráfico aqui, ó. Por exemplo, ó. Mercado abriu, né? Se a gente fosse olhar para o gráfico hoje, ele já abriu, né? Em alguns indicadores que nós usamos aí na over, né? Vamos pensar assim, ele já abriu já no dia anterior ele já começou a trabalhar num ambiente vendedor, tá? Depois o nosso tendência, né? Um outro estudo aí do tendência já entrou em modo vendedor e a gente veio, né, em queda aí o tempo todo, tá? Aquele fundo que nós vimos às 11h45, ó, tá? Foi nesse fundo aqui, ó, ok? Porque você pode ver que ele chegou aqui nesse fundo às 11h30, né? E dentro desse box aqui ele ficou trabalhando esse fundo, tá? 11h34 a gente já estava aqui, ó, 11h47, que é mais ou menos 11h45, então ele estava nesse fundo aqui, ou seja, né, no renko a gente consegue ver um pouquinho melhor o desenho, tá? E aqui a gente queria que ele fizesse o mesmo movimento, né? Se a gente fosse pensar aqui, né, no movimento que ele estava fazendo, a gente estava, né, precisando fazer esse rompimento aqui. Então, às 11h45 ele deixa um fundo, né, duplo aqui, que, vou deixar esse cara voltar para cá agora, né, que, né, no 10 minutos a gente pode fazer várias leituras, né? A gente sabe que esses candles aqui, quem faz leitura de candlestick, tá? É candles de rejeição. Ah, Jairo, mas aqui também teve candle de rejeição. Pois é, o mercado ele não é 100%, né? Você não tem esse 100% de assertividade ou de leitura, mas a gente sabe que é um padrão de rejeição, tá? E aí, o que aconteceu? Ele não conseguiu romper mais esse fundo aqui. Beleza, então, para a gente ver aqui, que nos 60 minutos eu já consegui pegar outro comportamento. Veja, no diário a gente viu que, puxa, no dia, que daí eu sempre falo, pessoal, o que eu gosto de ver na planilha quântica? O sentimento do mercado.
né? Então, para mim, no diário, ele trabalhou no ambiente vendedor, né? O gringo trabalhou no ambiente vendedor. Ah, mas quer dizer que ele ficou vendedor o tempo todo? Não. Depois ele não, né? Você pode ver que depois o que aconteceu? Depois ele voltou a trabalhar praticamente acima dos 50% do dia, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, ok? Né? Ele fez máxima, fez mínima, os 50% do dia, né? Então ele trabalhou nos 50% do dia. Então ele foi vendedor, mas ele conseguiu recuperar a boa parte da queda. Então o diário ele traz um sentimento, o mercado vendedor, porém eu vou ter que ir filtrando, né? Porque ó, depois que os 60 minutos cruzou aqui, ele fez um pullbackzinho, né? Tá vendo? Ó? 10h50, se a gente for até tentar filtrar aqui, ó, o horário aqui mais ou menos, ó. Vamos ver aqui. Se a gente fosse, vamos pegar aqui, não tá deixando eu pegar. 11h28, ó, 11h40 aqui, 11h45, né? Então 11h45, foi nesse fundo aqui mesmo, ó, tá? Foi nesse fundinho, né? Aqui, ó, mais ou menos, vamos ver aqui, ó, meio-dia 48, ó, ele faz tipo um pullbackzinho, meio-dia 48, ó, que é esse movimentinho aqui, ó, esse movimentinho aqui, ó, é esse movimentinho aqui, ele faz um pullback por cima, né, dos PF, ou seja, ele começa a trabalhar na escala, tá? E começa a entrar o que, ó, muito volume, né? Vamos tentar, ó, ele faz esse pullbackzinho que a gente viu aqui, ó, no horário, né? Ó, e entra muito volume daqui para diante, porque ó, ele sai daqui, né, nos 60 minutos, a gente consegue entender aqui que foi, ele chegou a bater lá 10 bilhões, só que assim, é grana que não movimentou o preço, tá vendo? Ficou que lateralizado aqui, tá? É grana que entrou, mas não, né, movimentou o preço. Quando nós vamos aqui para 30 minutos, o primeiro cruzamento no 30 minutos aqui também, ó, foi 11h26, ó, 11h23. Então, o 30 minutos, 11h23, ó, 11h23, né, foi nesse candle aqui, ó, aqui foi 20, ó, aqui nesse candle aqui, ó, tá? Podemos aí fazer uma leitura aqui agora, né, pelo 10 minutos aqui, por exemplo, né, esse candle aqui engolfou o anterior, né, um candle de engolfo, 1, 2, 3 do Storm, né, que é a casinha, né, seria, né, esse candle fez fundo maior que esse e esse menor, então se forma o Vzinho aqui, tá? Tem esse tipo de análise, né? É 100%? Não, mas enfim, são análises técnicas que podem ser juntadas aí para fazer essa análise. Então, pelo 30 minutos, por exemplo, ele antecipou essa virada, um pouco mais que o 60. E se a gente for ver, né, daqui a pouco no 15 minutos, ele pode ter adiantado um pouco mais. Ó, se eu vier aqui no 15 minutos, o 15 minutos, né, 11h20, começou ali, ó, 11h24. Então foi, ó, nesse fundo aqui, ó, 11h20 fechou, 11h24, foi nesse candle aqui, tava dizendo, olha, eu tô querendo, né? E conforme eu vou diminuindo daí o meu, né, a minha leitura, tá? É claro que daí eu começo a pegar mais ruídos. Então, para uma construção linha do tempo, né, a gente já consegue ver assim, o diário é bacana, os 60 minutos é bacana, o 30 minutos bacana, até o 15 minutos. O 10 minutos, você pode ver, já começa a deixar ruído, né? 9h59 ele tentou fazer cruzamento, depois, aí ele só foi aqui, ó, 11h19, então ele antecipou um pouquinho mais. Então, com os tempos menores aqui, eles vão ficar um pouco mais com ruídos. E aí eu já vejo que, poxa, não faz sentido, né?
Partindo desse princípio, eu posso criar vamos dizer assim, um exercício. Olha, eu vou trabalhar com fluxo diário, né? No diário, no 60, no 30 e no 15. Né? E eu posso usar, vamos dizer assim, eu usei 4 gráficos aqui para o dólar, eu posso usar esses 4 aqui agora para o índice e ter daí o que? Uma análise aqui, não só para o dólar, mas para o índice também. Tá? Então, o que eu vou fazer? Depois eu vou mudar aqui e vou fazer essa mesma condição para o índice. Né? E depois eu trago, né, uma nova aula, uma nova leitura com esse modelo. Mas vejam, tá, que eu estou trazendo aqui exemplos dentro daquilo que nós estamos construindo. Tá? Por quê? Porque ao longo do tempo, eu nunca parei para fazer um estudo, tá, em cima de todos os tempos gráficos. Né? Se vocês verem aí, desde 2020, 19, 20, mas depois de 2020, 21 que a gente lançou, daí abriu realmente essa questão da planilha quântica, né, para mentorados, vamos pensar assim, a gente sempre trabalhou com uma visão do 2 minutos, uma visão dos 5 minutos, para tentar pegar algo mais rápido, e o diário, né? Então a gente nunca viu assim uma visão do 60, do 30, tá? Então assim, a gente já viu que nessa questão de linha do tempo, aliás, nos nossos estudos a gente sempre teve o diário na linha do tempo, somente o diário, tá? Mas aí você pegava o sentimento, não, o dólar está trabalhando aqui em venda, né? Esse cruzamento aqui já no 60, no 30 que a gente conseguiu ver aqui, até o 15 deixou um pouco de ruído. A gente poderia trabalhar também aqui diário 60 e 30 minutos, né? Por quê? Porque você pega o sentimento no diário, mas, opa, um cruzamento aí que aconteceu no 60 e 30, né? Dependendo, né, do que está acontecendo lá no fluxo, né? Você consegue tomar essas decisões. Tá? Agora, a gente ainda não colocou nessa planilha quântica aqui, a gente tem aqui, ó, o que? O agressor. E isso aqui vai ser legal. Né? A gente ainda pode criar aqui condições de não só rastrear o financeiro, mas também rastrear quem? Né? O agressor. Tá? Pegar os agressores. E a gente pode, né, pegar aqui alguma ideia, né? Alguma ideia, embora a gente pode rastrear, no modo geral, o agressor do diário, né? Num compilado, mas a gente pode também tentar achar estudos aqui, né, no 60, no 30 e ver aqui o que daria para tomar, né, de decisão ou de leitura. Tá? Mas a ideia do gráfico, pessoal, era isso aqui. Tá? Então eu venho com a aulinha hoje para mostrar para vocês assim, né, qual que é a ideia que eu estou propondo para vocês, né, quando você tem um gráfico em linha do tempo para estudos. Tá? Eu não estou na frente da tela, mas eu queria monitorar, por exemplo, né, o agressor. Né? O agressor. Né? Então você vai ficar pegando, registrando o agressor e o passivo, por exemplo. Né? A gente pode criar uma linha do tempo do agressor e do passivo, tá? Para a gente ver o que a gente encontra também, né, de informação, né, que é legal a gente também, né, buscar por isso. Tá? Uma coisa que talvez o TRID pode trazer para nós, hoje no dólar, por exemplo, é fácil. O dólar tem o DOL Pro, né, que ele faz a junção. Então, seria legal, né, se a gente tivesse isso no TRID. A gente não tem isso aí, quem sabe no futuro, daí facilitaria também essa compilação, né? Mas dá para extrair alguma coisa assim do agressor e do passivo, que essa é a dinâmica que faz o mercado acontecer. Para mim ter agressor, eu tenho que ter passivo, né? Porém, o passivo, em algumas vezes, ele vai ser superior ao agressor. Eu estou tendo agressor, mas ele não consegue
né, renovar linhas de preço, como a gente vê que acontece assim em algumas regiões, né? Por exemplo, passivo aqui no 2 minutos, tá? Eu tenho mais venda, por exemplo, ficou gritante aqui, ó. Eu tô com um saldo de 2.400, né? Ordens, né? Que foram vendidas, tá? Pelo book no passivo aqui, tá? Porém, o agressor é comprador, só que foi 1.317, né? E aí eu tenho também o que? Um equilíbrio aqui, né? Vamos dizer assim, né? Uma arbitragem. Ao mesmo tempo, eu também estou tendo que esse passivo aqui no 2 minutos. Então, tudo isso a gente pode extrair, né? E às vezes no olho aqui fica difícil, ou, né, olha uma coisa, olha outra, tá? Mas o gráfico para estudo, essa é a ideia, né, desta dinâmica aqui, né, que eu estou liberando para vocês, entre aspas, na hora que a gente bater 1K, eu vou liberar esse material do jeito que ele tá, ou, né, do jeito que ele vai estar naquele momento que bater 1K, ou seja, ele pode estar mais evoluído, né? E aí vocês já vão ter esse material aqui para começar a trabalhar, para começar a desenvolver estudos, que eu acho que isso aqui é muito top, né? Não tem nada aí no mercado que ensina a fazer isso, tá? E a gente já trabalha com isso aí há alguns anos, né? E é isso aí, galera. Então, vou ficando por aqui e a gente vem numa próxima aula com outras ideias. Podemos fazer aqui, né, alguma coisa no passivo, né? E também fazer algo para a gente já capturar, né, o índice. Ou talvez, né, eu posso fazer aqui nesse primeiro momento, trabalhar somente com esses 3 tempos e vou monitorar, né, vou trazer aqui daí um monitoramento do agressor e passivo, né, nesses 3 tempos, para a gente ver o comportamento que a gente vai encontrar com o agressor e passivo, né? E a gente vai estruturando este modelo de planilha quântica. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui, aquele abraço, até o próximo vídeo.